Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse: é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíam todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Então passei a considerar a sabedoria, e a loucura, e a estutícia. Que fará o homem que seguir o rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia, quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Os olhos dos sábios estão na sua cabeça, mas o astuto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede a ambos. Pelo que disse eu comigo, como acontece ao astuto, assim me sucede a mim. Por que, pois, busquei eu mais a sabedoria? Então disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois tanto do sábio como do astuto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio, e da mesma sorte o astuto. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Pois que tem um homem de todo o seu trabalho e da fadiga de seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer, quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar
aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Amém. Vamos orar, queridos, suplicar pela graça do Senhor que Ele fale aos nossos corações. Maravilhoso Deus, Tua palavra, Pai, Tua palavra que nos exorta, Pai, de maneira tão contemporânea, Pai. Isso é tão atual para os nossos corações. Muitas vezes pensamos e agimos como Salomão, como o sábio, como o pregador. Vivemos ansiosos, vivemos cobiçosos e por conta disso, Pai, frustrados. Ó Deus, reanima nossa alma, trôpega, enfraquecida, Pai, porque caímos em vaidade e em grande mal, porque vivemos apenas uma vida debaixo do sol, mas a nossa esperança está acima dele, Pai. A nossa esperança está no Senhor Jesus Cristo. Nos ensina, Pai, a ter prazer nessa vida aqui ainda, a viver bem essa vida, Pai, desejando a morada celestial. Ó Pai, nós confiamos em Cristo Jesus, no sacerdote, de que nós viveremos aqui e eternamente com o Senhor, Pai. Essa é a nossa esperança. Fala, Pai, aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Há uma esperança. Que alegria. Há uma esperança acima dessa vida, acima do sol, acima do céu. Mas nós já concluímos, e é fácil concluir, o mundo já conclui, mesmo sem Escritura Sagrada, de que nesse mundo aqui não há esperança. Já foi provado, jornais, revistas, filmes, o dinheiro, os prazeres, a sabedoria, não traz sentido para a vida. E nós, privilegiados, você nessa manhã, privilegiado porque a palavra do Senhor confirma isso, porque não o mundo ao redor, mas de maneira especial, a palavra do Senhor revelada. A grande preocupação de um homem, o mais sábio, o mais rico, o mais notável dos homens que já se pisou na face da terra, ele que sobrepujou a todos que vieram antes dele, ele vai dizer aqui assim, olha, sobrepujei a todos que vieram antes de mim, e todos os que seguirem a mim, todos os que depois de mim vierem e tentarem fazer a mesma coisa, já vão saber que o resultado é isso. Por ele ver nele mesmo e por ele ver no povo de Deus. No Israel agora, uma Israel cobiçosa. Uma Israel que interagia com o mundo, que vestia a camisa do mundo e competia com o mundo para ter e ser. Eu já falei isso para vocês, né? Israel agora que não apenas plantava e comia, que não apenas criava os seus gados para comer, e aproveitar todos os dias. Cada dia trará o seu cuidado, mas Deus também vai dar o pão de cada dia. Tendo a esperança do amanhã já ser na glória, olhando para a eternidade. Mas ele vê agora um Israel que olhava lá para fora, olhava para a vida aqui de baixo e dizia, eu quero ser igual a eles. Eu quero entrar nessa competição, eu quero entrar nessa busca de decifrar o enigma da vida. Salomão, ele chegou à conclusão de que a vida é uma porta fechada e que ninguém consegue arrombá-la. Precisa de uma chave especial, uma chave específica para que possa abri-la. E Salomão concluiu que aqui embaixo, debaixo do sol, debaixo do céu, este mundo não fornece essa chave. Ele procurou essa chave em tudo. E a conclusão dele, constantemente não tem chave que abra essa porta.
tudo é vaidade, tudo é fútil, tudo é vazio, não serve de nada, não tem proveito nenhum. Por isso que eu digo, irmãos, aleluia, tem esperança. Tem esperança, mas a esperança está acima do céu, está acima do sol. Está acima da minha visão, está acima do meu coração. Está acima da minha forma de dizer que creio em Deus. Está acima da minha forma de dizer que sirvo a Deus e de que amo a Deus. Enquanto vivermos assim, vamos viver igualzinho a esse mundo, igualzinho o pregador, como ele experimentou. Amontoando, correndo atrás, juntando e dizer que proveito tem isso tudo. A vida não tem uma alegria mais na vida. Chegou os dias dos quais eu posso dizer, não tenho mais prazer. Mas que alegria saber que temos a esperança no Senhor. O autor, ou seja, o pregador, Salomão, ele vai falar agora de suas experiências. Ele vai falar de suas experiências. Ele já falou sobre a sabedoria. Olha, ele vai continuar falando ainda sobre isso, né? Sobre trabalho, sobre sabedoria. Mas ele já disse, trabalhei, sentido nenhum. Me empenhei na sabedoria, nada. Agora ele vai colocar, tive algumas experiências, e eu queria relatar minhas experiências para dizer, não cheguei a lugar nenhum, dei voltas e não cheguei a lugar nenhum. Frustrante então, queridos, buscar na sabedoria. Ele agora então diz no versículo 1 do capítulo 2. Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade, mas também isso era vaidade. Nós precisamos entender que o prazer aqui não é uma coisa ruim. A Bíblia não está dizendo que o prazer é uma coisa negativa. Muito tempo, né, a igreja, inclusive com mais força, o catolicismo romano, entendia que qualquer forma de prazer era pecaminosa, inclusive a sexual. O autor, Salomão, Deus não está dizendo que toda forma de prazer ela é pecaminosa, então não entendamos assim. No versículo 26, nós vamos ver lá na frente que é uma dádiva de Deus. Nós lemos isso. Observe, lá no versículo 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Então, de forma alguma aqui, o prazer é uma coisa ruim. Ele diz também que Deus dá a sabedoria, o conhecimento e a alegria. Observe, capítulo 9, versículo 7, nós vemos um encorajamento. Abra sua Bíblia lá no capítulo 9, no versículo 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Qual o problema aqui então? Se o que ele está dizendo aqui, que o prazer não é uma coisa negativa. Vai, goza a felicidade. Eu vi que isso também é vaidade. Porque ele está pegando um prazer à parte de Deus. No seu prazer, na sua alegria, não tem Deus. O que é que nós vimos então? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer, pois, comais, bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Coisas do cotidiano, que é inclusive o que Salomão aqui coloca. Comer e beber, trabalhar. São coisas que todos os dias nós fazemos. Ou são coisas rotineiras. Tudo que a gente for fazer. Ele não diz só comer e beber. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz tudo que você for fazer.
Então, isso é vaidade porque ele buscou o prazer, vai, goza, pois, a felicidade. Vamos, eu te provarei com alegria. Isso também é vaidade. Isso também é inútil. Irmãos, quantas vezes vocês já viram, ou ouviram, ou até mesmo já experimentaram? Olha, eu vou buscar a melhor forma de prazer. Eu vou comprar, eu vou pagar pelaquela forma de prazer. Você vai dizer, chegou um dia que eu não tenho mais prazer naquilo. Eu não tenho mais alegria naquilo. Não gosto mais, deixei de gostar. Eu abandonei tal esporte, eu abandonei tal hobby. Sexualidade. Tem homens que optam, e mulheres, optam não mais pelo mesmo sexo. Como nós vimos aí na mídia, né, os montes. A gente diz, rapaz, aquele artista, ele tinha a oportunidade de ficar com a modelo mais bonita, ou aquela mulher, aquela atriz com o modelo mais bonito. Ou então, olha quem é o marido dela, olha quem era a esposa dele. E agora ele foi flagrado com um travesti. Ou então agora ele assumiu a homossexualidade. Ou então ele quer se casar com um animal. E aí as bestialidades vão sendo, inclusive, aplaudidas pelo mundo. Não ter sentido, ou seja, mas também isso era vaidade no versículo 1. Ele quer dizer buscar prazer sem levar Deus em conta. Vaidade é sem levar Deus em consideração. Então veja, nós precisamos em tudo, inclusive nas nossas alegrias, nos nossos prazeres, saber se Deus está inserido nisso. Será que Deus se agrada disso? Eu estou glorificando a Deus com esse meu prazer? Se não, isso é vaidade. Ele diz assim no versículo 2, do riso disse, é loucura, e da alegria. De que serve? Ou seja, de absolutamente nada. De que serve, então? Ele chegou à conclusão que é loucura. Por que é que eu estou achando engraçado isso? Por que é que eu estou me divertindo com isso? Para você é fácil dizer, eu nunca vou chegar a essa conclusão, porque você ainda tem prazer naquilo. Mas quando você deixar de ter, sabe o que é que a gente faz, irmãos? Nós abandonamos. Nós descartamos, é assim que nós fazemos. Nós somos muito práticos, fazemos isso com o ser humano. Mas você olha assim e diz, rapaz, eu já fui apaixonado por aquilo. Eu já gostei tanto daquilo, hoje joguei fora, não quis mais. Seja com um objeto, seja com uma atividade, seja com o próprio ser humano. Loucura. Do que serve? Absolutamente nada. É fútil. No versículo 3 ele diz, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regindo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os homens, filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias de sua vida. Olha, o pregador aqui, ele não queria dizer, eu me entreguei à embriaguez. Ele não queria dizer isso. Eu me entreguei a ficar bêbado. Todos os dias eu vou ficar bêbado agora e vou ficar sendo arrastado todo dia. Vou beber até desmaiar, até cair no chão. O que o pregador queria era ficar um pouco alterado. Ele pegou o vinho e disse, eu vou ficar um pouco alterado, para que eu possa usar desse meu estado anormal, para ver se eu entendo as pessoas, para ver se eu começo a compreender o que é que essas pessoas fazem, por que elas correm tanto, por que tanta ambição, por que tanto empenho na vida, se são poucos dias dela. Veja, com toda a minha sabedoria, eu não consegui entender. Deixa eu sair de mim um pouquinho. Deixa eu ver se, eu ficando um pouco doido, deixa o álcool subir para minha cabeça e mexer um pouco lá dentro para ver se essa minha visão muda um pouco.
para ver se essa minha lente ela é alterada e eu consigo ver o mundo. Porque com a mente sã eu não consigo entender. Deixa eu ficar um pouquinho muito doido para ver se eu consigo compreender agora. Talvez desse jeito eu vou compreender. Será que ele conseguiu, irmãos? Será que obteve êxito assim, entregando-se ao vinho? É claro que não. Ele já negativou tudo. Ele já disse tudo é vaidade. Então ele emudece na sua tentativa do vinho e ele já passa logo. Ele nem dá resultado. Ele já passa logo e diz o quê? Que empreendeu grandes construções, grandes obras. Observe o próximo versículo, o 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Se você abrir lá em 1 Reis, capítulo 7, versículo 10 ao 21, eu não vou fazer por causa do nosso tempo, nós vamos ver sobre as suas grandes obras. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Observe, irmãos, como uma vida vaidosa, uma vida fútil, uma vida banal, ela leva o homem a ser egoísta. Você vai fazer a leitura, você vai ver como o centro era ele. Eu sou o centro. Observe, irmãos. Versículo 4. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas. Versículo 5. Fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Versículo 6. Fiz para mim açudes, para regar com ele os bosques em que reverdeciam as árvores. Versículo 7. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros do rei. Provi-me de cantores e cantoras. Versículo 9. Engrandeci-me e sobrepujei. E aí, irmão, segue mostrando como isso torna um homem egoísta. Exatamente como nos nossos dias. É meu. Eu mato. Eu passo por cima. Quem ficar no meu caminho. Quem tocar nisso aqui. Eu conquistei. Isso é para mim. Isso demonstra o intenso, exacerbado consumismo do coração do homem. É o intenso consumismo mesmo. Para mim, eu quero, eu vou juntar, eu vou comprar, eu vou ter. No versículo 5, irmãos, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Versículo 6, fiz para mim açudes para regar com ele o bosque em que reverdeciam as árvores. Observe, irmãos, que nesses versículos nós percebemos que Salomão construiu para ele um outro paraíso. Quem é que não vai resolver os seus problemas se morar num paraíso? Rapaz, eu moro num paraíso. Agora eu consegui um terreno, e agora eu plantei, e agora eu fiz, e agora eu construí. Observe que coisa incrível que ele fez. Certamente que nesse reconstruir um paraíso para ele, um outro paraíso, ele encontrou então sentido para a vida. Aí agora ele sossegou a sua alma. Agora ele está satisfeito. Absolutamente não. Esse é um paraíso que ele criou. E eu quero lembrar isso no final para vocês. Eu quero concluir dizendo isso para vocês, mas eu vou adiantar. Ele criou um paraíso debaixo do sol, num lugar onde não há esperança. Ele tentou forjar, eu vou fazer para mim aqui. Eu vou fazer. É como nós criamos a nossa própria religião. A nossa forma de adorar a Deus, de servir a Deus. Não tenho paz no coração, eu não tenho paz. Eu sou iracundo. Eu sou insubmisso. Eu destruo, eu divido. E eu sou cheio de sabedoria. Eu faço com que as pessoas concordem comigo. Consigo convencer alguns. Minhas leis, minhas regras.
Não mostro Cristo em minha vida para absolutamente ninguém. Observe as palavras que saem da minha boca, observem como eu vivo. No máximo como um espírita que faz boas ações. No máximo. Não adianta, queridos. Essa é a conclusão de Salomão. Ele vai dizer no versículo 7, comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Irmãos, até a primeira parte aí, do versículo 8, eu quero que você leia também. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Então observe, o versículo 7 todo e até a parte A do versículo 8. Posses. Posses. Juntou, comprou, acumulou. Eu quero, eu vou comprar. Meus olhos viram, eu tive vontade, é meu. Pode mandar para cá. Eu vi outro dia um vídeo de Michael Jackson fazendo compras. Ele entra numa loja assim de artigos caríssimos e ele olha para o produto e diz, eu quero esse vaso, eu quero aquilo. Ele só faz apontar assim, o vendedor eufórico, porque eram produtos caríssimos naquela loja, e ele sai apontando o dedo e não leva em consideração nem o valor. Impressionante aquilo, você entrar numa loja com seus assessores, você aponta o dedo, você olhou, gostou e diz, quero isso, quero isso. Nós sabemos o fim de Michael Jackson. Não encontrou sentido para essa vida. Mas a segunda parte do versículo 8, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Cantores e cantoras, a arte. Ele buscou na arte. Eu vou apreciar a arte, porque aí eu vou ser uma pessoa mais culta e eu vou provar dessas coisas maravilhosas que tem na arte. Então pegou os melhores cantores, as melhores cantoras, isso vai ser como algo doce aos meus ouvidos. Vou me agradar de ouvir. Imagina, que privilégio. E também ele vai dizer, das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Mulheres de todos os tipos. Salomão não se saciou. Buscou prazer então nas posses, buscou prazer então na arte, buscou prazer então no sexo, não obteve resultado nenhum. O versículo 9 segue. Observe, irmãos, do versículo 9 ao 11. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito há debaixo do sol. Desse versículo 9 ao versículo 11, nós vemos exatamente a resposta para a pergunta retórica, que inclusive foi feita no capítulo 1, no versículo 13. Vocês estão lembrados? Não tem sentido algum. Não há sentido algum. Não há razão. Que proveito então tem? No capítulo 1 ele já havia feito essa pergunta. Se eu não me engano, não é o versículo 13, irmãos, me perdoe. Versículo 3, não é o 13. Me perdoem. A pergunta que é feita no versículo 3 do capítulo 1. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Está aqui. A mesma coisa, versículo 9 ao versículo 11. Em absoluto, nada. Um absoluto, nenhum proveito.
No verso 11, irmãos, trabalho, palavra aí, trabalho, vaidade, correr atrás do vento, sem proveito, debaixo do sol, são termos chaves que se harmonizam. São termos chaves que se combinam e comunicam uma coisa através dessas palavras aí. Vaidade, trabalho, correr atrás do vento, sem proveito, debaixo do sol. A harmonia delas, elas querem dizer uma coisa. Elas querem dizer, isso tudo leva a uma amarga desilusão. Irmãos, eu falo isso, a conclusão que nós vemos da palavra de Deus, que esses termos chaves levam à tradução dessas palavras, não tem essa tradução, uma amarga desilusão. Irmãos, é comum você olhar pessoas amargas na vida, desiludidas com a vida. E aí você vai falar de Jesus e muitas vezes só o que você tem para falar é Jesus te ama. E aquilo não vai ajudar as pessoas, irmãos. Ela tem tanta pessoa que já disse que amava ela, e aí você quer trazer solução para a vida daquela pessoa, dizendo, Jesus te ama. Olha, Deus te ama, Deus te ama. Talvez você vai conseguir distrair ela se você levar ela para a igreja. Ela vai gostar de uma música animada, uma banda tocando, um novo grupo de pessoas, festinhas, comidas. Talvez você vai distrair ela, vai ajudar um pouco ela. Não é disso que ela precisa. Tudo aquilo que ela colheu resulta numa amarga desilusão. Esses versículos do 9 ao 11 nos mostram claramente que um homem secular, que um homem mundano, um homem sem Deus, em seu estilo de vida ele fracassou. Ele continua se ele quiser. Ele continua ainda numa perspectiva dessa vida, correndo atrás de trabalho, correndo atrás de prazeres sexuais, correndo atrás de comprar, de consumir, de ser alguém. Ele vai continuar se desiludindo, ele vai continuar fracassando. O seu estilo de vida é um abismo que chama outro abismo. As coisas podem ficar pior. O materialismo e o consumismo não conseguem dar sentido à vida. O versículo 12 diz, então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estultícia, que fará o homem que seguir o rei, o mesmo que outros já fizeram. Isso é muito sério. Queridos, isso é muito sério. Ele vai muito fundo para dizer aqui, olha, a aplicabilidade universal do experimento dele, é isso que ele quer tornar. Ele quer tornar a aplicação das suas experiências como algo universal. Por quê? Porque ele é rei. Ele é o mais poderoso de todos os reis que já pisaram na face da terra. E acredita-se que ninguém sobrepujou Salomão ainda. Então por isso que eu digo, isso é muito sério, ele vai muito a fundo. Veja, porque ele quer que tudo isso que ele aplicou na vida dele, tudo isso que ele viveu, por que é que ele quer tornar a experiência dele universal? Ele quer que seja aplicado para o mundo todo. Por que é que ele pode dizer isso para Jerusalém? Por que é que ele pode dizer isso para Castelo Forte? Por que é que ele pode dizer isso para o mundo hoje? Porque ele quer dizer, olha, se eu não conseguir, você também não vai. Veja quem está dizendo isso. Por isso que eu vou repetir. Aplicabilidade universal da sua experiência. O que é que vai acontecer com quem seguir o rei? Quem tentar igual a ele, quem tentar experimentar, conseguir acumular, tentar ser e tentar seguir o mesmo caminho que ele. Mesmo que outros já fizeram. Irmãos, deixa eu dizer porque é muito sério. Você não vai conseguir. Você pode ser transformado nessa manhã. Se você tirar o coração desse mundo.
Jesus Cristo diz que a sua esperança, a esperança que você tem, se está nessa vida, você é o mais miserável de todos os homens. Ou o apóstolo que vai dizer, sua esperança em Cristo se baseia nessa vida aqui apenas. Você é o mais miserável de todos os homens. Pare de tentar. Já teve alguém que tentou, outros já fizeram a mesma coisa. O que é que você acha que vai acontecer com você se você seguir o exemplo do rei? Ele diz então, versículo 13, vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia. Quanto a luz traz mais proveito do que as trevas. Então veja, ele não quer dizer assim, seja logo ruim, seja logo mal. Não estude, não trabalhe, não faça nada. Ele não está dizendo isso. Ele para aqui para dizer, olha, há uma distinção clara entre o sábio e o tolo. Por favor, não é isso que eu estou querendo dizer. No versículo 14, então, ele vai colocar um provérbio. Provérbios 3, 23. E também Provérbios 4, do 18 ao 19. Os olhos do sábio, está aí no versículo 14. Os olhos do sábio estão na sua cabeça, mas o estulto anda em trevas. Contudo, entendi que o mesmo lhe sucede há anos. Olha, trevas aí é uma metáfora para cegueira espiritual. O tolo é como um homem cego que tropeça e cai. Como eu falei, Provérbios 3, 23, Provérbios capítulo 4, versículo 18 ao 19. Já o sábio, ele tem os olhos na sua cabeça. Os sábios, ele consegue ver acima, ele consegue ver além. Então ele consegue evitar a ruína, ele consegue evitar a queda. É incrível a vantagem que o sábio tem em comparação com o tolo. Mas antes mesmo de acabar esse verso, ele já desanima e diz, o sábio e o tolo morrem do mesmo jeito. É a mesmíssima coisa. E ele continua no verso 15. Pelo que disse eu comigo, como acontece com o estulto, assim me sucede a mim. Porque, pois, busquei eu mais a sabedoria. Então disse a mim mesmo, vi também que isso era vaidade. Para o pregador, irmãos, numa vida aqui de baixo, na perspectiva horizontal, vida mundana aqui nesse mundo, morreu, acabou. Então, que proveito tem? Se o sábio morre e se o tolo também morre, eles vão para o mesmo lugar. Aí alguém pode dizer assim, não, mas espera aí. Eu posso deixar a minha memória. Eu posso ser lembrado porque fiz alguma coisa ou porque deixei alguma coisa escrita. O versículo 16 ele vai dizer, pois tanto o sábio como o estulto, a memória não durará para sempre. Pois passados alguns dias, tudo cai no esquecimento. Morre o sábio e da mesma sorte o estulto. O versículo 16 ele vai dizer, tudo cai no esquecimento. Não vai durar para sempre a memória. Não pensem. Porque tem um filósofo tal que tantos séculos já a sua memória dura. Você sabe. Você conhece. Quantas pessoas no mundo conhecem a memória desse daí? Outras pessoas conhecem de outro, ou outras pessoas não conhecem nenhum. Morre o sábio da mesma forma o estulto. Tudo cai no esquecimento. Observe o versículo 11 do capítulo 1 que nós vimos. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então, irmãos, o pregador começa a mostrar ódio pela vida. Por favor, irmãos, em nome de Cristo Jesus, por essa vida aqui de baixo, uma vida sem levar Deus em conta, uma vida sem verdadeiramente ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, não tem esperança.
Então aí ele diz que essa vida sem Deus, ele começou a ter ódio, e ele diz, pelo que aborreci a vida, versículo 17, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Ele confessa então. Ele confessa. Tenho raiva dessa vida. A vida é fútil, sem substância. Não faz mesmo sentido viver. Versículo 18 e o versículo 19. Também aborreci todo o meu trabalho, com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer que será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Alguém pode insistir e dizer, não, mas tudo que você está construindo aí, todo o esforço do seu trabalho, essa labuta todinha, você viveu para trabalhar. Se matou a vida toda. Você vai deixar isso para os seus herdeiros. Você vai deixar isso para os seus filhos. Vai deixar isso para os seus netos. Ele já adianta dizendo assim, você não sabe para quem vai deixar. Pois um tolo pode vir e herdar aquilo que você batalhou a vida inteira. Uma das minhas filhas pode querer viver uma vida nessa perspectiva mundana, ou os seus maridos, ou os meus netos. Ele pode ser um tolo e torrar tudo, e destruir tudo. Ele diz, pode ser um tolo. Ele vai dizer, quem é que garante? Versículo 19. Será que vai ser sábio, vai ser um tolo? Aquele que vai receber de mão beijada tudo aquilo que tu deixou de viver para ter? Nós não sabemos quem vai herdar aquilo que você conquistou durante uma vida inteira. Versículo 20. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadiga debaixo do sol. 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Então soube deixar as coisas que você passou a vida, se matou para conseguir. Aquelas pessoas que vão receber não vão fazer esforço nenhum. Veja, você se matou, aí vai chegar agora um genro meu e vai ganhar tudo de mão beijada. Que eu deixei tudo para as minhas filhas. Ele vai estar em apuros, né? Se ele for confiar nisso. Mas na vida eterna é o que eu proponho a ele. E ele só vai ter as minhas filhas se ele for um cidadão do céu. Mas o versículo 22 vai dizer, irmãos, e o 23, pois que tem um homem de todo o seu trabalho e fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgosto. Até de noite não descansa o coração. Também isso é vaidade. Ele se dirige aqui mais especificamente aos viciados em trabalho. Vou trabalhar, e eu vou me esforçar, e eu vou ser daquele cargo, eu vou chegar lá. A resposta do versículo 22 já foi respondida. Ele vem então mais uma vez, para dar ênfase mesmo. Absolutamente nada, um nada enfático, não tem proveito nenhum. Versículo 13 vai explicar o porquê. Observe, irmãos, o versículo 13 do capítulo 1. Apliquei o coração a esquadriar e a informar com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para afligir. Em que ele anda trabalhando debaixo do céu? Qual é o proveito? A conclusão, irmãos, do pregador, depois de repetir tanto, é que a vida, que o labor humano são vazios, fúteis, inúteis e não servem absolutamente para nada. O versículo 24
nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi que isto vem da mão de Deus. Observe que em todas essas negativas que ele vem dar, ele vai colocar aqui que tem uma coisa que vem da mão de Deus. Veja que é estranho agora ele dizer que isso não é vaidade, que isso não é sem proveito. Não existe mesmo, então, nenhum proveito debaixo do sol? Há sim um proveito. Nós vimos, inclusive, nos sermões passados, que em Cristo, que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. E aí, quantos e quantos textos nós colocamos do Senhor Jesus Cristo falando que há sim um sentido para que a gente trabalhe e para que a gente possa, de fato, ter sentido para a nossa vida. Então, observem, irmãos, a primeira coisa que ele quer dizer aqui, quando ele diz comer, beber e gozar o bem do seu trabalho, não há nada melhor para o homem. Por quê, irmãos? Ele vai crer na providência diária de Deus. Ele está crendo na providência diária de Deus. Irmãos, a oração do Pai Nosso, que Cristo nos ensinou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, significa que Deus vai dar amanhã e que foi Deus que deu ontem. Significa que nós temos que estar satisfeitos, significa que nós precisamos estar contentes com a providência que o Senhor nos dá diária. Que eu não devo morrer pelo amanhã. Em Mateus nós vemos o Senhor dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma. Confie em Deus hoje, não amontoe para amanhã. Não durma pensando na vida amanhã, ansioso e atribulado por causa do dia de amanhã. Contentamento diário, na providência diária de Deus. E aí se alegrar no trabalho. A segunda coisa que o texto nos diz, nós precisamos nos alegrar em trabalhar. A Bíblia também não está dizendo, deixe de trabalhar, seja um vagabundo e seja um irresponsável. Já que você é crente, já que você é reformado. Não é isso que Deus está nos ensinando. Nesse texto ele já vai dizer diferente. Tudo isso do seu trabalho, do bem do seu trabalho. Aquilo que com o suor do seu rosto você conquistou. Irmãos, isso é um princípio criacional. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15... Deus deu o jardim, o homem para quê? Deus colocou o homem no jardim e deu a ele um trabalho. Você vai plantar. Você vai administrar. É trabalho. Ele deu trabalho ao homem e isso não é pós-queda. Né? Como nós ouvimos da boca das pessoas. Que bom que hoje é sexta-feira. Me livrei do trabalho. Não, o trabalho é algo que vem da mão de Deus. Foi Deus que criou isso. A miserável de Adão. Por causa de Adão, eu tenho que trabalhar. Não, você está errado. Isso é pecado. Deus deu o trabalho ao homem antes da queda. O trabalho é pré-queda. Antes do homem desobedecer a Deus, Deus deu o trabalho a ele. Por isso que isso dignifica o homem. Então é um princípio criacional. Deus, quando fez o homem, todo o plano de Deus, ele colocou o trabalho na vida do homem. Por isso que aqui no versículo 11 do capítulo 2, nós vimos que o homem sente prazer. Versículo 11, considerei todas as obras, capítulo 2, versículo 11, de Eclesiastes. Todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, nenhum proveito há. Todas as obras que fizeram as minhas mãos. No versículo 10, irmãos, ele vai dizer, eu me alegrava. Observe aí, não é o 10 não, era o 11. Eu tenho medo das minhas anotações e de fato eu errei de novo. Versículo 10. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não me neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas.
Ele se alegrava com o trabalho. Vê, em meio a tudo debaixo do sol, que era sem sentido, que era vaidade, que era inútil, ele vai dizer que conseguiu ter alegria numa coisa. Interessante, né, irmãos? Ele conseguiu ter alegria numa coisa. Trabalhar. Ele enfatiza que trabalhando ele conseguiu alegria. Aquilo que ele conquistou com suas próprias mãos. Como diz em Gênesis, com o suor do seu rosto. E a terceira coisa que ele vai dizer nesse versículo 24 é que isso vem da mão de Deus. Se vem da mão de Deus, então tem proveito. O versículo 25, no final, ele nos dá uma ênfase e nos fala algo fundamental. Ele diz assim, no versículo 25, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Quem pode fazer isso? Quem consegue? Ou seja, tente sem Deus. Tente comer e se alegrar. Tente gozar a vida sem Deus. Ou seja, tente debaixo do sol fazer isso. E a sua alegria, o seu prazer, o seu contentamento, sua satisfação vai se dissipar como uma fumaça. Irmãos, uma fumaça, você vê ela naquela sua consistência, como eu já disse outrora, parece que você consegue pegar. Mas o mais incrível não é que você não somente não consegue pegá-la, é que ela deixa de existir. Você olhando, você vai fixar os olhos e não vou piscar. E ela some. Da mesma forma é a alegria, da mesma forma é o prazer, da mesma forma é o viver a vida sem Deus. A vida aqui embaixo, debaixo do sol. E o versículo 26 nós encerramos. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Observe, irmãos, Deus dá sabedoria, dá conhecimento e prazer. Veja que combo, veja que coisa maravilhosa. Dá alegria, né, que é o prazer, a satisfação. Ele dá o conhecimento. Tudo que você precisa para essa vida. Você vai dizer, é tudo que eu precisava. Ele dá sabedoria. E ele ainda usa o ímpio para beneficiar você. Ele ainda vai usar o ímpio para beneficiar, para abençoar a sua vida. Rapaz, um ímpio fez isso por mim. Um ímpio reconheceu isso meu. Deus usou e veio, e ele entregou nas suas mãos. Deus usou o ímpio. Que Deus maravilhoso, irmãos. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, nós concluímos, irmãos, depois da exposição em Eclesiastes, de ver o pensamento do pregador e ele dizer, não tentem, não tentem. Versículo 21, capítulo 4. E Deus lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. A alegria completa, a perfeição, somente nos céus. Mas Jesus Cristo vai dizer, olha, a palavra do Senhor, em todo o Evangelho, toda a Escritura, inclusive Eclesiastes serve para nos empurrar para isso, a chegar à única conclusão, de que no céu eu tenho certeza, no céu eu tenho absoluta certeza de que eu vou estar feliz e satisfeito para sempre. Mas e nessa vida eu preciso estar atribulado, angustiado, ansioso, de forma nenhuma. Como eu já disse, Mateus capítulo 6, versículo 11. A provisão diária, não andeis ansiosos. É isso que o nosso Senhor Jesus diz. Veja, o que o pregador diz numa vida aqui de baixo, e Cristo, a nossa esperança que está acima, vai dizer, não se preocupem, eu vou providenciar. O pássaro não trabalha, não come, não tem sabedoria, não tem conhecimento nenhum, e eu boto na boca dele todo dia. E ele continua voando livre,
feliz por aí. Eu visto até o lírio do campo daquele jeito, nem Salomão, nem esse pregador aqui, Cristo vai dizer. É Cristo que diz, diferente de Salomão, diferente das experiências de Salomão, você precisa se agarrar a elas agora. Confiar nisso. E aí também, como eu já falei e repito, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça em nome de Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Nós vamos ver Paulo concluir que se for para viver, ele vai viver. Vamos abrir? Filipenses capítulo 1. Veja que maravilha, irmãos. Veja que maravilha o contraste de alguém que não vive como o pregador. Que não vive aquilo que o pregador, não quer se aventurar a viver aquilo que o pregador viveu. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao versículo 23. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, observe, se tem proveito, se viver essa vida aqui nesse mundo aqui de baixo, tem proveito, e ele sabe que tem em Cristo Jesus. Vocês precisam entender esse contraste, irmãos. A sua vida faz sentido sim em Cristo Jesus. Então observe, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Entretanto, se existe proveito viver essa vida aqui ainda, então eu já não sei o que eu escolho. Precisamos encerrar o sermão essa manhã você entendendo isso. Se tem proveito viver essa vida ainda aqui nesse mundo, vivendo para Cristo, viver é Cristo. Viver é Cristo. Se eu morrer, eu vou lucrar, porque eu vou estar na eternidade, naquilo que nós lemos em Apocalipse. Satisfação, alegria plena. Mas, entretanto, todavia, porém, se existe proveito nessa vida, e esse proveito é fazer tudo para a glória de Deus, ele diz, eu não sei o que escolher, então não. Mais uma vez ele diz, é o que Deus quiser. Paulo está dizendo, eu não vou ser um suicida. Eu não vou dizer, me matem porque eu quero ir para o céu, que eu estou louco para ir para o céu. Verdade. É verdade, mas ele vai dizer, eu não sou um suicida e vocês não devem ser um suicida. Não sei se foi John Bunyan, se foi David Brainerd, eu não sei qual foi o puritano. Já citei isso em outro momento. É maravilhoso, eu não consigo esquecer disso. Puritano indo pregar em outro local, e em meio às perseguições, e aí doente, à beira da morte. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. Então, enquanto ele via os seus amigos ali, os seus irmãos desesperados, e ele diz, não roguem por mim, orem por vocês que vão ficar aqui, porque eu estou indo para onde eu sempre quis ir, eu estou indo agora para o lugar onde eu mais desejei, é o lugar que eu mais almejo ir, então orem por vocês que vão ficar aqui. Eu posso adaptar o que ele disse, irmãos, orem por vocês para que vocês encontrem sentido para viver essa vida aqui. Ou seja, para que vocês tenham proveito em viver essa vida aqui. E só vai ser em Cristo Jesus. Então Paulo vai dizer, eu não sei o que escolher então. Eu não sei o que escolher. Observe, continua o texto em Filipenses, versículo 23. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei,
com todos vós, para o vosso progresso e gozo, alegria, satisfação na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo pela minha presença de novo convosco. Se for para ter proveito nessa vida, eu vou ficar, eu quero ficar. Observe a indecisão desse servo de Deus. Então tenhamos cuidado, queridos. Temos cuidado em ajuntar tesouro, como Jesus Cristo disse, não ajunte tesouro nesta vida. Você pode perder tudo de uma hora para outra. A traça, o ferrugem come, o ladrão vem e rouba. O pregador então diz, queridos, nem a sabedoria, nem as posses, nem as programações, as artes dessa vida, nem o sexo, nem o ter, nem o ser, o consumismo. Ele disse aqui, irmãos, o que é que vai acontecer com quem seguiu o meu exemplo? A mesma coisa que aconteceu com quem tentou. E veja, talvez você já tentou muito nessa manhã. Talvez você já tentou muito essa manhã. E sua vida é uma desilusão amarga. Talvez você esteja se afundando cada vez mais nessa manhã. Talvez você, jovem, já esteja nesse caminho. O que eu posso dizer, irmãos, encerrando. Não tente como Salomão. Não crie o seu próprio paraíso. Não crie o seu próprio céu. Porque você vai estar criando aqui embaixo, na terra. Irmãos, quando Salomão, eu quero que você observe em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 4. Ele diz assim, empreendi grandes obras. Ele vai dizer, edifiquei para mim casas. Aí ele diz, plantei para mim vinhas. Fiz jardins. Plantei árvores. Fiz para mim açudes. Para regar ele os bosques e revedeciam as árvores. Comprei servos e servas. Irmãos, aqui nesse versículo 4 e nesse versículo 5, as 7 palavras que tem relacionadas ao que ele fez. Veja, isso é literatura hebraica, tá? Alguns estudiosos hebreus, e talvez muitos dos que ouviam aqui, lembraram dos 7 dias da criação. Sobre ele fazer isso, como se ele tivesse feito um novo paraíso para ele. Tem 7 palavras que os hebreus olhavam e entendiam, remontavam, levavam logo o pensamento para a criação de Deus. Talvez você esteja querendo ser o próprio Deus de sua vida, o próprio Senhor de sua vida. Criou o seu mundo, criou a sua religião, criou as suas leis, as suas regras. Você só não tem conseguido criar a alegria, a plena satisfação, o prazer sincero e eterno que começa hoje. A alegria começa hoje na sua vida. A segurança, a paz do seu coração, o contentamento começa agora, ouvindo as palavras do Senhor Jesus Cristo. Não tentem criar um paraíso para vocês a partir do seu próprio coração. Não ousem criar debaixo do sol o seu próprio mundo. Alegria, prazer, contentamento somente no Senhor Jesus Cristo. Vivam para Ele, vivam para a sua glória. Amém.